Fala pessoal, aqui é o pastor Christopher de novo, dia 63 para a leitura da palavra. Como é bom estarmos lendo a palavra de Deus, isso é muito importante para nós enchermos daquilo que é a expressão do Senhor através da palavra e realmente que ela seja transformador suficiente para você nessa caminhada. E está sendo um tempo muito bom, recebi um convite de participar lá do Sobrenatural aqui ali na Alcance, está sendo tremendo e é importante nós aprumarmos tudo que acontece na vida, os pregadores, tudo que é ministrado para nós. Nós precisamos da base da palavra em nós para confirmarmos tudo aquilo que Deus está fazendo e realmente nos proteger. É através da leitura da palavra que nós nos protegemos de falsos ensinamentos, de falsos profetas, de falsas palavras que podem ser depositadas. É pela ignorância que nós somos fisgados, é por não conhecermos que nós somos fisgados, que nós somos enredados em conhecimentos humanos, que a Bíblia, em algum momento na leitura, nós vamos ver que é uma doutrina de demônios. Então isso é muito perigoso. Por isso que eu estou lendo, estou obedecendo ao Senhor, aquilo que Deus já colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Por isso eu estou nessa fase de leitura, ok? Venha junto comigo, vamos ler a palavra. Muito bom, agora nós estamos aí na leitura do dia 63. Estamos lá, iniciamos em Números, então começam vários nomes, censo e tudo mais. E é um período que eu falo para o pessoal, é um bom período para casais que estão tendo filhos. Leiam Números, muitas ideias de nomes para vocês. Tá bom? Então vamos lá para Números 2, 1 e de 3 a 51. Então o Senhor deu as seguintes instruções a Moisés e Arão. Quando os israelitas acamparem, cada tribo terá a sua própria área designada. As divisões das tribos acamparão ao redor de sua bandeira nos 4 lados da tenda do encontro a certa distância. As divisões da tribo de Judá acamparão na direção do nascer do sol, ao lado leste, ao redor de sua bandeira. Nasson, filho de Aminadab, será seu líder. O número de soldados registrados é de 74.600, o que nós lemos ontem. Então ele está destrinchando bastante. Está reforçando os dados, né? A tribo de Issacar acampará ao lado da tribo de Judá. Natanael, filho de Zuar, será seu líder. O número de soldados registrados é de 54.400. A tribo de Zebulon acampará logo em seguida. Eliabe, filho de Elon, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 57.400. O total de soldados no acampamento ao lado de Judá é de 186.400. Essas tribos marcharão sempre à frente. As divisões da tribo de Ruben acamparão no lado sul da tenda do encontro ao redor de sua bandeira. Elisur, filho de Sedeur, será seu líder. O número de soldados registrados é de 46.500. A tribo de Simeão acampará ao lado da tribo de Ruben. Selumiel, filho de Zurizadai, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 59.300. A tribo de Gade acampará logo em seguida. Eliasaf, filho de Deuel, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 45.650. O total de soldados no acampamento do lado do Ruben é de 151.450. Essas tribos marcharão sempre em segundo lugar. Em seguida, os levitas sairão do meio do acampamento, transportando a tenda do encontro. Todas as tribos marcharão na mesma ordem em que acamparem, cada uma em sua posição ao redor de sua bandeira.
As divisões das tribos de Efraim acamparão lá no lado oeste da tenda do encontro, ao redor de sua bandeira. Elisama, filho de Amiúde, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 40.500. A tribo de Manassés acampará ao lado da tribo de Efraim. Gamaliel, filho de Pedazur, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 32.200. A tribo de Benjamim acampará logo em seguida. Abidã, filho de Gideone, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 35.400. O total de soldados no acampamento do lado de Efraim é de 108.100. Essas tribos marcharão sempre em terceiro lugar. As divisões da tribo de Dan acamparão no lado norte da tenda do encontro, ao redor de sua bandeira. Aizer, filho de Amizadai, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 62.700. A tribo de Aser acampará ao lado da tribo de Dan. Pagiel, filho de Ocrã, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 41.500. A tribo de Naftali acampará logo em seguida. Airã, filho de Enã, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 53.400. O total de soldados no acampamento ao lado de Dan é de 157.600. Essas tribos sempre marcharão por último e marcharão ao redor de sua respectiva bandeira. Esses são os soldados registrados de acordo com suas famílias. O número de israelitas contados nos acampamentos, segundo suas divisões, totalizando 603.550. Por ordem do Senhor, a Moisés, os levitas não foram incluídos no registro. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Cada clã e cada família acampava e marchava ao redor de sua bandeira. Essa é a descendência de Arão e de Moisés registrados quando o Senhor falou a Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão eram Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. Esses filhos de Arão foram ungidos e consagrados para o serviço sacerdotal. Nadab e Abiú, porém, morreram na presença do Senhor no deserto do Sinai, quando trouxeram fogo estranho diante do Senhor. Como não tinham filhos, restaram somente Eleazar e Itamar, para servir como sacerdotes junto com seu pai Arão. Então o Senhor disse a Moisés: chame à frente os membros da tribo de Levi e apresente-os ao sacerdote Arão, para serem seus assistentes. Eles servirão a Arão e a todo o povo no desempenho das funções na tenda do encontro e no serviço do tabernáculo. Cuidarão de todos os utensílios da tenda do encontro e servirão no tabernáculo como representantes dos israelitas. No meio os levitas como assistentes de Arão e de seus filhos, pois dentre todos os israelitas eles foram designados para esse propósito. Encarregue Arão e seus filhos de realizarem as funções do serviço sacerdotal. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário será executada. Então aqui nós já começamos a enxergar que a ordem da tribo no meio do deserto, a ordem de sua caminhada, quando a nuvem descia, acampava, quando a nuvem subia e andava, eles tinham que desarmar o acampamento e seguir a nuvem. E Deus, ele colocou exatamente essa ordem como uma organização, para que tudo fosse muito bem organizado. Então, é uma estrutura que nós vamos enxergar, né, de gestão, basicamente. Ok? O Senhor, versículo 11, o Senhor também disse a Moisés: venha, escolhi os levitas dentre os israelitas como substitutos de todos os filhos mais velhos de Israel. Os levitas me pertencem, pois todos os filhos mais velhos são meus. No dia em que feri mortalmente todos os filhos mais velhos dos egípcios, consagrei para mim todos os filhos mais velhos de Israel e todos os machos das primeiras crias dos animais. Eles são meus, eu sou o Senhor.
O Senhor falou ainda a Moisés no deserto do Sinai: registre os nomes dos membros das tribos de Levi por famílias e clãs. Façam uma lista de todos os indivíduos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Moisés fez a lista e conforme o Senhor havia ordenado. Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Os clãs de Gerson receberam os nomes de seus descendentes, Libni e Simei. Os clãs de Coate receberam os nomes de seus descendentes, Amram, Issar, Hebron e Uziel. Os clãs de Merari receberam os nomes de seus descendentes, Mali e Muzi. Esses foram os clãs levitas, registrados de acordo com o grupo de suas famílias. Os descendentes de Gerson eram constituídos dos clãs de Libni e Simei. Nos clãs de gersonitas haviam 7.500 indivíduos do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima. A área designada para seu acampamento ficava no lado oeste, atrás do tabernáculo. O líder do clã gersonitas era Eliasaf, filho de Lael. Os 2 clãs eram encarregados de cuidar das seguintes partes da tenda do encontro: a tenda com sua cobertura e a cortina de entrada da tenda, a cortina do pátio ao redor do tabernáculo e do altar, a cortina da entrada do pátio e as cordas e todos os objetos relacionados a seu uso. Os descendentes de Coate eram constituídos dos clãs de Amram, Issar, Hebron e Uziel. Nos clãs coatitas haviam 8.600 indivíduos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Eram encarregados de cuidar do santuário, e a área designada para o seu acampamento ficava no lado sul do tabernáculo. O líder dos clãs coatitas era Elisafã, filho de Uziel. Eram encarregados de cuidar da arca, da mesa, do candelabro, dos 2 altares, dos diversos utensílios do santuário, da cortina interna e de todos os objetos relacionados a seu uso. Eleazar, filho do sacerdote Arão, era o líder principal de todos os levitas e responsável pela subdivisão do santuário. Os descendentes de Merari eram constituídos do clã de Mali e Muzi, ou Mali-Muzi. Nos clãs dos Meraritas haviam 6.200 indivíduos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. A área designada para seu acampamento ficava do lado norte do tabernáculo. O líder do clã Merarita era Zuriel, filho de Abiaiel. Os Meraritas eram encarregados de cuidar das armações que sustentavam o tabernáculo, além dos travessões, das colunas, das bases e de todos os objetos relacionados a seu uso. Também eram responsáveis pela coluna do pátio e por todas as suas bases, estacas e cordas. As áreas da frente do tabernáculo, na direção do nascer do sol, do lado leste da tenda do encontro, eram reservadas para Moisés, Arão e seus filhos, os responsáveis finais pelo santuário em favor ao povo de Israel. Qualquer um que não fosse sacerdote ou levita e se aproximasse do santuário seria executado. Quando Moisés e Arão contaram os clãs levitas conforme a ordem do Senhor, chegaram a um total de 22.000 indivíduos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Então o Senhor disse a Moisés: conte todos os seus filhos mais velhos, que há em Israel, de 1 mês de idade para cima, e registre-os os nomes numa lista. Os levitas serão reservados para mim como substitutos dos filhos mais velhos dos israelitas. Eu sou o Senhor. Os animais dos levitas serão reservados para mim como substitutos dos machos das primeiras crias dos animais de todo o povo de Israel. Moisés contou os filhos mais velhos dos israelitas exatamente conforme o Senhor havia ordenado. O número dos filhos mais velhos de 1 mês de idade para cima foi de 22.273.
O Senhor também disse a Moisés: tome os levitas como substitutos dos filhos mais velhos dos israelitas e tome os animais dos levitas como substituto dos machos das primeiras crias dos animais de todos os israelitas. Os levitas me pertencem. Eu sou o Senhor. O número dos filhos mais velhos de Israel excedem em 273 o número dos levitas. Para resgatar o excedente dos filhos mais velhos, recolha 5 peças de prata para cada um deles, com base nos ciclos do santuário, equivalente a 12 gramas cada peça. Entregue a prata a Arão e seus filhos como resgate pelo número excedente dos filhos mais velhos. Moisés recolheu a prata para o resgate dos filhos mais velhos de Israel, que excediam o número de levitas. Arrecadou 1.365 peças de prata. Com base dos ciclos do santuário, um número dos filhos mais velhos de Israel, Moisés entregou a prata de resgate a Arão e seus filhos, conforme o Senhor havia ordenado. Marcos 11, 27 a 12, 17. Mais uma vez voltaram a Jerusalém enquanto Jesus passava pelo templo. Os principais sacerdotes, os mestres da lei, os líderes do povo vieram até ele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito? Respondeu Jesus: eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas se vocês responderem uma pergunta. A autoridade de João Batista vinha do céu ou era apenas humana? Respondam-me. Eles discutiram a questão entre si. Se dissermos que vinha do céu, ele perguntará: por que não cremos em João? Mas será que ousamos dizer que era humana? Tinham medo do que o povo faria, pois todos acreditavam que João era profeta. Por fim responderam: não sabemos. E Jesus replicou: então eu também não direi com que autoridade faço essas coisas. Então Jesus começou a lhe ensinar por meio de parábolas. Um homem plantou um vinhedo, construiu uma cerca ao seu redor, um tanque de prensar e uma torre para aguardar. Depois arrendou o vinhedo a alguns lavradores e partiu para um lugar distante. No tempo da colheita da uva, enviou um dos seus servos para receber sua parte da produção. Os lavradores agarraram o servo, o espancaram e o mandaram de volta, de mãos vazias. Então o dono da terra enviou outro servo, mas eles os insultaram e bateram na cabeça dele. O próximo servo que ele mandou foi morto. Outros servos que ele enviou foram espancados ou mortos, até que se restou um, seu filho muito amado. Por fim o dono pensou: certamente respeitarão meu filho. Os lavradores, porém, disseram uns aos outros: aí vem o herdeiro da propriedade. Vamos matá-lo e tomar posse dessa terra. Então o agarraram, o mataram e jogaram seu corpo para fora do vinhedo. O que vocês acham que o dono do vinhedo fará? Perguntou Jesus. Ele virá, matará os lavradores e arrendará o vinhedo a outros. Vocês nunca leram as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é a obra do Senhor e é maravilhosa de ver. É maravilhosa de ver? Pergunta. Os líderes religiosos queriam prender Jesus, pois perceberam que eram eles os lavradores maus e o que Jesus se referia. No entanto, por medo da multidão, deixaram-no e foram embora. Mais tarde, os líderes enviaram alguns fariseus e membros do partido de Herodes com o objetivo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prender. Disseram: mestre, sabemos como o senhor é honesto, é imparcial. Não demonstra favoritismo. Ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Agora, diga-nos, é certo pagar impostos a César ou não? Devemos pagar ou não? Jesus, percebendo a hipocrisia deles, e disse: por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostre-me uma moeda de prata. E eu lhes direi. Quando lhe deram moeda, e ele disse: de quem são
a imagem e o título nela gravados. De César, responderam. Então deem César o que pertence a César e deem a Deus o que pertence a Deus. Disse ele, sua resposta os deixou muito admirados. Salmo 47, de 1 a 9. Batam palmas todos os povos, celebrem a Deus em alta voz. Pois o Senhor Altíssimo é temível, é o grande Rei de toda a terra. Ele derrota os povos diante de nós e põe as nações sobre nossos pés. Escolheu para nós uma terra como herança, o orgulho dos descendentes de Jacó, a quem ele ama. Deus subiu em meio a gritos de alegria. O Senhor se elevou ao forte som das trombetas. Cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso Rei, cantem louvores. Pois Deus é o Rei de toda a terra. Louve-no com salmo. Deus reina sobre as nações, sentado em seu santo trono. Os governantes do mundo se juntaram ao povo de Deus de Abraão, pois todos os reis da terra pertencem a Deus, ele é grandemente exaltado em toda a parte. Provérbios 10, 24 e 25. Os temores do perverso se tornarão realidade, as esperanças dos justos lhes serão concedidas. As tempestades da vida levam embora o perverso, mas o justo tem alicerce duradouro. 63. Lido. Vamos lá. Teve um fluxo bem grande no início. Não sei se leram, mas estava lá, apareceu no YouTube. Mas vamos lá. Vamos ler junto comigo. Vamos nos fortalecer. Vamos ficar firmes. Os resultados da simples leitura são fantásticos. As vitórias que nós obtemos sobre o pecado, sobre as tentações, é gigantesca em relação ao que nós fazemos quando nós lemos, quando nós somos cheios da doutrina, do cuidado, dos decretos, da lei, como diz Jesus, que a lei ela é boa, a lei de Deus não é ruim, mas eu não entro no mérito dos ensinamentos, do entendimento, eu estou aqui para ler a Bíblia e você ser fortalecido por ela, ok? Eu sou o pastor Christopher, assine o canal, ative o sininho para não perder todos os dias, 8 horas da manhã, a leitura da palavra e também compartilhe esse vídeo com os amigos para que eles também possam fazer parte dessa geração em que a gente vai mudar o fluxo do rio de hoje em dia, de lermos a palavra e que ela seja boa para você. Deus abençoe, nos vemos amanhã.